This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Graça e paz. Que alegria, que a bênção, que a paz, que a vitória que há no nome do Senhor Jesus Cristo possa alcançar o teu coração. E que durante este culto em que oferecemos ao Senhor a nossa adoração, em que buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, que o Senhor realmente se faça sentir na tua vida, que Ele possa falar ao teu coração, que Ele possa receber a nossa adoração e que Ele ouça as nossas orações, que possamos ter um tempo com Deus, em que o Senhor seja exaltado e glorificado, e você e eu sejamos edificados. Que seja assim para a honra e para a glória do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 11, esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Um dos símbolos do batismo, quando nós aceitamos a Cristo e a nossa vida agora pertence ao Senhor, quando nós morremos para este mundo, para vivermos para Deus. A palavra aqui, que é absolutamente digna de crédito, é que se morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Que você possa viver este ano com Ele, com Deus, com o Senhor Jesus. Verso 12: se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Começo este culto trazendo essa palavra de bênção, da fidelidade do Senhor, mas com essa advertência: se você negar, Ele também te negará. Que exortação traz Paulo a Timóteo, traz Paulo a você e a mim. Não negue ao Senhor Jesus, nem com suas decisões, nem com suas palavras, nem com seus atos e nem com seus pensamentos. Não negue, porque a palavra diz que se você o negar, Ele também te negará. O verso 13: mas se formos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Só trazendo uma interpretação desse texto, nós usamos esse texto dizendo: se Deus que eu seja infiel na minha vida pessoal, na minha administração dos meus dízimos e ofertas, mesmo que eu seja infiel, Deus Ele é fiel. Mas Deus Ele é fiel à sua palavra. E na palavra de Deus, você vai ver que a bênção, ela é condicional. Então não imagine que você sendo infiel, Deus vai ser fiel com você, te dando sustento, te dando o pão, te dando cuidado, te dando saúde, te dando alegria, mesmo você sendo infiel. Você vai desfrutar das mesmas alegrias e bênçãos daquele que é fiel ao Senhor. Não, Deus é fiel à sua palavra. O que Ele prometeu, isso Ele vai cumprir. Então, interprete corretamente o texto. Entenda que a fidelidade de Deus é baseada na própria palavra dEle e não nas suas atitudes. Porque a bênção de Deus ela é condicional nesse sentido. Se você quer ser abençoado este ano em cada área da sua vida, seja fiel. Porque então Deus proverá todas as suas necessidades. Mas Deus Ele é maravilhoso. Deus Ele é fiel. Fiel à sua palavra, fiel às suas promessas, fiel quanto àquilo que nós entendemos ser a obra perfeita de salvação, fiel à segurança que temos nele, fiel ao seu amor por nós. Isso Ele é fiel. Mas não acredite, no sentido de dar crédito, à sua infidelidade, imaginando que Deus vai te honrar, sendo Ele fiel. Não é isso. Basicamente,
Não entenda isso assim. Definitivamente, essa é uma interpretação errada desse texto. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Seja fiel ao Senhor e você experimentará as bênçãos do Senhor. Que seja para a sua vida 2021 um ano de grandes bênçãos, onde o Senhor te encontre fiel a Ele. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por este primeiro culto de quarta-feira, por esta ocasião que podemos parar para estar com o Senhor. Obrigado por tua presença, obrigado porque o Senhor está conosco. Onde cada um de nós estamos, ó Deus, o Senhor está conosco. E agora o Senhor é adorado. Adorado por cada um de nós que paramos para Ti oferecer o nosso culto. Ah, Deus, fala aos nossos corações. Receba, Senhor, o nosso culto que possa Te exaltar, Te glorificar, Te enaltecer. Que o Senhor tenha prazer enquanto Te adoramos. Também, Senhor, ouça as nossas orações, ouça o nosso clamor. E assim, ó Deus, nós oferecemos este culto ao Senhor, entendendo que Tu és digno de ser adorado. Só Tu és digno de ser adorado. Então a nossa adoração, ó Deus, é exclusivamente ao Senhor. Receba, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Meus irmãos, imaginando que teremos um ano ainda com muitas lutas, eu entendo que o melhor que nós podemos oferecer a Deus é a nossa adoração. E uma das formas de nós adorarmos ao Senhor é a oração. É
É quando nós declinamos a nossa fronte, declinamos o nosso coração e adoramos ao Senhor. E eu queria te convidar neste momento a fazer isso. A estar diante do Senhor, declinado, adorar ao Senhor, consagrar a sua vida, consagrar a sua família, consagrar a tua casa, consagrar os teus bens ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que Ele te der, e que você possa adorá-lo por tudo que Ele já tem feito na sua vida. Mas, sobretudo, adore ao Senhor pelo que Ele é, pela sua glória, pelos seus atributos, como sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença, sua eternidade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Adore ao Senhor. Ofereça ao Senhor neste culto um momento de adoração enquanto você ora. Consagre ao Senhor a sua vida. Eu sei que todos os seus pedidos, como os meus também, Deus conhece perfeitamente. Então, consagre tudo isso ao Senhor. Faça deste momento um momento de adoração. Ore ao Senhor em oração e o adore. Boa noite, irmãos. Vamos encerrar esse momento orando juntos. Oremos. Senhor, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus do poder, Deus de justiça, nós elevamos o nosso pensamento, Senhor, a Ti e pedimos, Senhor, a Tua bênção, Pai, nas nossas vidas, Pai. Esse ano que se inicia, Senhor, que seja um ano abençoado por Ti, Senhor, e nos livre de todos os males, Pai. Dai-nos, Pai, saúde, Pai, saúde física, Pai, saúde para nossas almas, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Obrigado por Sua fidelidade, Pai, porque Tu és fiel, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a família da Tua igreja, abençoe as nossas famílias, dai-nos saúde, Senhor, sê conosco nesse ano que se inicia, abençoa a Tua igreja, os líderes, sê com eles, Pai, abençoando que ano, segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, eu gostaria de, nesta primeira quarta-feira de 2021, considerar alguns propósitos que são relevantes para as nossas vidas
considerando que vencemos um ano muito difícil, que foi o ano de 2020, mas entendendo que não vencemos pelas nossas próprias forças, não vencemos pela nossa própria capacidade, nós vencemos no nome do Senhor Jesus, pelo poder que vem deste nome, pela manifestação poderosa do Senhor Jesus em nossas vidas. E eu entendo que quando adentramos a um novo ano, os nossos propósitos, eles precisam ser como o Senhor. Eles precisam estar firmados no Senhor, fixos no projeto de que é o Senhor quem nos dará a vitória nesse ano que temos a percorrer. E eu gostaria de considerar com você algumas armas para nós nos utilizarmos, para delas nos valermos nesse ano, para que sejamos vencedores. E é evidente que vitórias, conquistas, não é só de ordem física, não é só de ordem material, não é só de ordem emocional. Estamos falando também no contexto espiritual. E é bem verdade que a Bíblia, ela vai nos fornecer instrumentos que nós possamos usar para emocionalmente estar bem. Também para prosperarmos materialmente. Mas também entendemos que o alvo principal de Deus não é necessariamente nos dar tudo aquilo que seja bens materiais, não é simplesmente cuidar para que estejamos sempre felizes, motivados, animados. O maior projeto de Deus é na ordem espiritual, porque, como disse Paulo, a nossa guerra ela se constitui nesse âmbito espiritual, nesse ambiente espiritual. É o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6. Em outra ocasião, ainda este mês, queremos tratar deste capítulo. Mas hoje eu gostaria de pensar contigo que a Bíblia, ela nos fornece esses instrumentos para que deles possamos nos valer para estar bem em todas essas áreas. Não que não tenhamos problemas de ordem emocional, não que não tenhamos problemas de ordem física na nossa saúde, não que não tenhamos problemas na nossa família, não que não tenhamos problemas nas nossas finanças. Isso é evidente que muitos de nós passaremos durante este ano, enquanto Deus nos permitir a vida. Mas o que Deus nos traz são instrumentos para lidar com esses momentos que porventura alcance a minha e a tua vida. E evidentemente, é o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós entendemos que as aflições deste mundo, elas vão nos alcançar. Em algum momento você vai passar por aflições. Talvez a aflição que eu passe seja diferente da aflição que você possa passar. Talvez sejamos acometidos em áreas diferentes. Mas a grande verdade é que, independente da área em que eu passar por aflições, em que você passar por aflições, eu tenho na palavra de Deus, eu tenho na obra do Senhor Jesus Cristo, principalmente na sua obra de redenção, eu tenho na pessoa do Espírito Santo condições, instrumentos, orientações, o fortalecimento para eu lidar com as aflições que porventura alcance a tua e a minha vida. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, já muito próximo da morte de Paulo, martirizado pelo nome, pela pregação de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, o mesmo Evangelho que ele vai dizer que ele não se envergonha, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Pela pregação desse Evangelho é que Paulo ele vai ser morto, pela sua perseguição, por pregar o Evangelho, a sua prisão e por fim sua condenação e execução.
simplesmente por pregar Jesus Cristo, esse ressurreto e toda a mensagem que compõe esse evangelho bendito de salvação e a esperança de ressurreição da nossa própria parte, do nosso corpo, da eternidade com o Senhor Jesus. Toda essa mensagem, todo esse corpo doutrinário que compõe a mensagem de Jesus Cristo, levou Paulo a ser morto, martirizado. E talvez esse seja o grande desafio para nós, não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu queria ler, conforme eu disse, a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, e eu queria trazer isso para a minha própria vida e para a tua própria vida, que Deus ele possa aplicar isso na tua vida e aplicar também na minha própria vida. Capítulo 2, o verso 1 diz: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Talvez, meu querido, essa é uma matéria que nós às vezes não estudamos muito. A graça do Senhor Jesus. Conhecemos alguns textos que falam sobre a graça, porque pela graça sois salvos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. O que Paulo escreveu aos Romanos também, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se há uma doutrina que nós cremos a respeito da graça, é de que a graça de Deus ela é superabundante na minha vida e na tua vida, seja em situações de perigo, seja em situações de necessidades, seja em situações de aflições, seja em situações emocionais, físicas, materiais, espirituais, independente de quais sejam as situações, a graça de Deus ela é superabundante em nossa vida. Conforme o que Paulo escreve, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós entendemos que essa graça ela é superabundante. Reconheça, estude sobre a graça de Deus. Entenda o que significa essa doutrina. Entenda o que a graça alcança na tua vida. Entenda que a graça é suficiente diante de um coração arrependido, diante de um coração contrito, de um coração que clame a Deus por graça, por misericórdia. Há um coração que, conforme nós vemos muito no Antigo Testamento, um povo contumaz e rebelde, um povo de dura cerviz. A esse coração você não vai ver que a graça de Deus ela é aplicada. O que é aplicado é a justiça de Deus. Mas há um coração arrependido, há um coração contrito, a graça ela é superabundante. Então que para este ano você já tenha como meta buscar esse entendimento do que é a graça de Deus, onde ela se aplica, para qual coração ela é superabundante. E que o teu coração seja este coração, em que a graça de Deus seja superabundante. Fortaleça-te na graça. Por quê? O verso 3 ele vai dizer: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Você vê que o sentido aqui de soldado, e o final do verso 4, ele nos deixa claro de que estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Independente de qual seja a área aplicada, eu entendo que o que Paulo está tendo como foco aqui é a guerra espiritual. Estamos diante de uma batalha espiritual todos os dias. Todos os dias o diabo, com todas as suas hostes espirituais da maldade, investem contra a igreja de Deus, investem contra o povo de Deus, investe contra a sua vida, contra a minha vida, investe contra aqueles que estão ouvindo a mensagem de Deus, aqueles cujos corações estão recebendo a semente
à luz da parábola do semeador que Jesus conta, que o diabo ele vem como pássaro, ele tira a semente. A obra do diabo ela é constante, ela é diária, ela é ininterrupta, dia e noite. O diabo, com todas as suas hostes espirituais da maldade, estão ativos contra a ação de Deus. O que cabe a mim e a você é entender que nós estamos nessa guerra. E por mais que o diabo tenha seu poder, que essa ordem espiritual tenha seus poderes, nada se compara ao poder de Deus. Eu entendo que eu sou pequeno nessa batalha. Eu entendo que eu, pelas minhas próprias forças, eu sei que eu serei derrotado. Mas eu sei que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É o que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8. Em Cristo somos mais do que vencedores. O desafio que eu queria começar a aplicar ao teu e ao meu coração, meu querido irmão, não relaxe na sua vida com Deus. A Bíblia, ela nos mostra muitas situações em que o povo de Deus ele foi vencedor em suas batalhas e com vitórias épicas, com vitórias que marcaram a história, porque Deus estava à frente, porque Deus ordenava aquela batalha, porque Deus colocava a estratégia e o povo caminhava na estratégia de Deus. Muitas batalhas do povo de Deus, do povo de Israel no Antigo Testamento, conforme você vai lendo, o povo não precisa fazer nada, o povo não precisa nem empunhar a espada, simplesmente o povo atende à estratégia de Deus, obedece à ordenação de Deus quanto àquela batalha e Deus traz a vitória. Vitórias que ficaram marcadas na história, manifestando não o poder de um exército, mas do Senhor dos exércitos. E hoje, o que nós vivemos é um tempo em que o exército não é forte, não é poderoso. Poderoso é o Senhor dos exércitos. Então, o que eu queria te chamar a atenção, te desafiar, nessa primeira quarta-feira de 2021, é no sentido de que você se disponha, que você entenda, que você busque a informação da necessidade que você tem de depender de Deus e de estar atento numa batalha que não encerrou em 2020. Uma batalha que constantemente está ativa até a volta do Senhor Jesus Cristo, para a sua e para a minha vida. Nós estamos nessa batalha até quando Jesus voltar. Depois, aí estaremos para sempre com o Senhor. Aí descansaremos. Aí desfrutaremos do céu e tudo aquilo que é inimaginável, né? A glória do céu, a beleza do céu, as maravilhas do céu, tudo aquilo que Deus, o próprio Deus preparou para nós. É muito além da nossa compreensão quando nós paramos para pensar no céu. Algumas das descrições bíblicas, elas estão aqui e nos fazem pensar, imaginar à luz daquilo que conhecemos, à luz do que essa terra pode oferecer. Mas o céu, ele não é como esta terra. O céu é a habitação de Deus. O que Jesus prometeu em João 14, ele preparar uma morada para nós, onde nós estaremos com Ele para sempre. Isso vai além da nossa imaginação, porque está fora da nossa realidade. E nós não conseguimos entender isso, porque não temos informação, nem visual, nem de realidade, para compreendermos isso. Mas o que importa para este momento, enquanto estamos aqui nessa terra, é bom pensar no céu, que transcende a nossa realidade aqui, é maravilhoso, porque isso alimenta a nossa esperança, isso alimenta a nossa expectativa do céu. É algo que transcende a minha realidade?
Mas o melhor da minha realidade aqui não se compara ao céu. É ainda infinitamente melhor a tudo isso. Mas a grande verdade, meu querido irmão, que a esperança do céu, ela é real, ela é verdadeira, ela tem que motivar o meu coração todos os dias. Sempre que eu acordar, eu preciso pensar no céu. Eu preciso pensar nas promessas do Senhor Jesus. Mas eu não posso relaxar no contexto espiritual, porque enquanto estamos aqui, estamos numa guerra declarada contra o diabo e todas as suas hostes espirituais da maldade. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo: luta, sofre comigo como um bom soldado. E você vê que ele traz o termo sofrimento. É uma batalha de sofrimento. É uma batalha, se você pegar a história de Paulo, se você ver o que ele escreve, ler, a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, todo o sofrimento que Paulo viveu durante a sua vida de pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você vai ver como este homem, como ele mesmo vai escrever depois, trazia as marcas no seu corpo dessa batalha espiritual, que vinha para essa ordem física. Mas a grande verdade, meu querido irmão, é que nós estamos e precisamos entender que continuaremos numa batalha espiritual. Nós estamos relaxando neste tempo, deixando de orar, deixando de ler a palavra, deixando de buscar intimidade com Deus, deixando de buscar ouvir Deus. As nossas orações compõem-se hoje de um monólogo, não é mais um diálogo. São poucos aqueles que, enquanto leem a palavra de Deus, são inspirados por Deus. Escrevem e abençoam conforme Deus fala ao seu coração. Compartilham daquilo que Deus fala ao seu coração. Hoje vivemos num mundo em que a igreja, ela vive numa superfície do Evangelho, em que basta ler um versículo, ler um salmo, fazer uma oração de manhã, uma oração na hora da alimentação, que nem é para todos orarem na alimentação, estamos perdendo isso também. Oramos à noite antes de dormir. Vivemos numa superfície, não aprofundamos no conhecimento de Deus, da sua vontade, revelada na sua palavra. E é o que disse Deus através do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisa, irmão querido, precisa se despertar para isso. Quando nós temos o nosso foco, quando queremos alcançar algum objetivo, nós estudamos, nós vamos atrás de informação. Se queremos passar num concurso, se queremos passar num vestibular, buscamos informação, buscamos conhecimento, nos esforçamos para isso. Mas quando entendemos que nós estamos numa batalha espiritual, precisamos compreender que também é necessário, é muito necessário buscarmos o conhecimento de Deus e da sua vontade revelada na sua palavra. Se você pega o Antigo Testamento e essas tantas batalhas que o povo venceu praticamente não fazendo nada, você vai ver que eles chegavam a Deus e revelavam: Senhor, estamos numa batalha, estamos diante de uma propositura de guerra, de uma guerra que se propõe terrível, e somos fracos, precisamos do Senhor. E então, nessa busca de Deus, Deus respondia. E conforme Deus dizia para eles: vocês vão para tal lugar, agora vocês vão para tal lugar, agora vocês param. Eles obedeciam às estratégias de Deus. E todas as batalhas que assim foram propostas pelo povo de Deus, obedecendo o comando de Deus, o Senhor dos Exércitos, todas essas batalhas foram vencidas de forma cabal, de forma histórica.
motivadora. E aí, meu querido irmão, o que eu gostaria de atrair a tua atenção para este ano, que continuamos em guerra espiritual e em outras guerras mais, se coloca diante de Deus, apresenta a Deus, apresenta o teu propósito, apresenta a tua luta, apresenta a tua ansiedade, apresenta o teu coração a Deus, apresenta as suas dificuldades a Deus, apresenta a tua fragilidade. Então descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sim, estamos diante de uma guerra e essa guerra é real, essa guerra é terrível, essa guerra traz sofrimento, essa guerra pode nos levar a grandes derrotas, mas se dependermos de Deus, essa mesma guerra vai nos levar a grandes vitórias, porque em Jesus, como disse Paulo, nós somos mais do que vencedores. Então eu quero te desafiar, nessa primeira mensagem sobre esse tema, a buscar conhecer Deus, a sua vontade, a sua palavra que revela a Deus a sua vontade. Busque Deus, se coloque debaixo dos cuidados de Deus. E cada batalha que você empreender, tenha certeza que em Deus você vai vencer. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe enquanto igreja, não só a Igreja Batista da Esperança em Americana, mas como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, conforme disse Jesus a Pedro, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor Jesus. Que a igreja do Senhor Jesus rompa contra essas portas do inferno e de lá nós possamos resgatar almas para o Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação em Cristo ela é poderosa, ela é perfeita. A mensagem que você é portador, essas boas novas do Evangelho, é poderosa. Em Cristo ela é poderosa. O diabo não pode resistir. Ainda que ele tente, ele não pode resistir àquele que está no comando, na vontade, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que você e eu possamos caminhar 2021 nessa direção, no comando de Deus, sob a autoridade desse nome poderoso, o do Senhor Jesus Cristo, porque nada, nem ninguém poderá nos resistir, porque Jesus disse aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, depois da sua ressurreição, ele diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. É esse nome, é esse poder, tanto nos céus, as regiões celestiais, quanto na terra. É esse nome com este poder que eu preciso e você precisa se valer. Que no nome do Senhor Jesus, você e eu sejamos mais do que vencedores. Que o Senhor te abençoe.
iniciando o nosso culto, e louvado seja Deus por esse período, né, de adoração, de oferta de culto ao Senhor. E eu queria terminar esse culto lendo mais um texto. O texto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, onde Paulo escreve: contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Que texto maravilhoso! Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Que cada dia, que todos os dias deste ano 2021, você possa caminhar vitoriosamente em Cristo. Lembrando, como foi dito na mensagem, a nossa vitória, ela está em Cristo. Então que você caminhe muito próximo ao Senhor Jesus, seguindo suas pisadas, se relacionando intimamente com o Senhor, falando, mas também ouvindo a sua voz, conhecendo ao Senhor e cumprindo a sua vontade. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que maravilha saber que Deus estará conosco todos os dias. Que maravilha saber que em Cristo nós somos conduzidos vitoriosamente. E que maravilhosa oportunidade é esta, de começarmos a tratar sobre esse assunto. E sabemos que, se andarmos com o Senhor Jesus, todas as nossas lutas que vierem em Cristo, nós venceremos. Que Deus te abençoe. No próximo domingo, permitindo Deus, nós estaremos cultuando presencialmente na nossa igreja, Igreja Batista Esperança, aqui em Americana, e tem sido sempre um tempo maravilhoso de adoração ao Senhor. Não deixe de orar pelos nossos queridos que estão enfermos, aqueles que estão passando por esse período difícil da pandemia, por aqueles que estão à busca de um novo emprego. Agradecemos a Deus pelos irmãos que já começaram este ano num novo emprego. Louvado seja Deus por ouvir nossas orações, mas continue orando. Ore pelos nossos idosos que já impedidos, né, de sair de casa, impedidos da própria locomoção, vivem às vezes muito sozinhos. Ore para que Deus conforte seus corações. E este tempo de pandemia a gente acaba evitando visitá-los, mas eles precisam muito da graça de Deus. Ore por eles. Ore pelos nossos queridos que estão desanimados, desmotivados, que haja um reavivamento na vida, no coração, no espírito dessas pessoas, que irmãos em Cristo estão caminhando de forma desanimada, esquecendo-se de que em Cristo nós podemos ser felizes, alegres, motivados, vitoriosos. Ore por eles. Enquanto isso, ore por você também, para que você caminhe este ano debaixo da graça do Senhor e, como disse o texto aqui, né, sendo conduzido vitoriosamente em Cristo todos os dias. Que assim, essa vitória do Senhor Jesus seja vivenciada, demonstrada através da sua vida e da minha vida. Que o Senhor assim nos abençoe. Nós vamos orar e estaremos encerrando o nosso culto. Muito obrigado, grande Deus, por esse tempo tão maravilhoso. Muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pelo que o Senhor tem a nos dizer. Muito obrigado pelo que o Senhor nos ama de uma forma tão intensa. E ainda hoje, ó Deus, o Senhor tem falado aos nossos corações repetidamente sobre a necessidade de andarmos, de dependermos do Senhor, de buscarmos esse conhecimento, essa intimidade contigo. Desperta-nos, ó Deus, para esta realidade. Muito obrigado por tantos irmãos que têm buscado o Senhor, que têm disposto, ó Deus, a sua própria vida para te servir, os seus dons e talentos para te adorar. Muito obrigado, ó Deus, porque apesar de vivermos um tempo de esfriamento, muitos irmãos estão caminhando vitoriosamente com o Senhor. E assim, ó Deus, levando adiante a Tua obra, em oração, em trabalho, em serviço e em sustento, em contribuição. Ó Deus, que a Tua bênção seja abundante sobre a vida desses irmãos e que através desses irmãos o Senhor possa, ó Deus, despertar outros irmãos
que perceberão a tua bênção na vida destes. Que assim, ó Senhor, o teu nome seja glorificado. Consagramos nossa vida, consagramos este ano ao Senhor. Queremos te servir, queremos ser fiéis, queremos te adorar pelo que tu és, ó Deus. Pela tua grandeza, pela tua glória, pela tua santidade. E também pelos teus feitos sempre tão maravilhosos, tão poderosos em nossas vidas. A ti seja toda a honra, ó Deus, a ti seja toda a glória. E a nossa oração, no bendito nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda um ano de grandes vitórias, em nome de Jesus. This is amazing grace.